Bom dia, igreja. Amém. Todo mundo bem? Com frio? Com calor? Mais ou menos? Glória a Deus. Quero te convidar a fechar os teus olhos, só para a gente fazer uma breve oração aqui. Agradeço a oração do meu pastor, mas eu quero fazer uma oração sincera minha aqui. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de te servir como ministro da Tua Palavra nesta manhã. E te peço, Pai, que cada coração hoje seja um solo, Senhor, que vai receber a Tua semente, que vai receber, Senhor, uma porção daquilo que o Senhor já tem derramado, Senhor, sobre nós. E te pedimos, Senhor, que os improváveis encontrem o seu lugar, que os improváveis encontrem o seu destino, e que os improváveis, Senhor, encontrem principalmente com Cristo que nos dá destino, Pai. Se nós oramos esta manhã no nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Vamos lá então, seguindo a série Os Improváveis. Eu e o pastor, a gente estava conversando antes, e ele disse, bom, tu vai ficar na outra semana, e aí vamos ver quem é que chega primeiro no Pedro. E aí ele pregou na semana passada. Então, e não é piada, pastor, não é piada, tô falando sério, ele falou isso para mim. Então, né, e aí ele chegou em Pedro primeiro. Então, sobraram outros tantos homens de Deus que eu gostaria hoje de esclarecer, para ver se de repente você se identifica com algum deles. E eu quero hoje que você entenda sobre dois homens de Deus, que eu já vou falar o nome deles, para você já ir meditando. Se você quer anotar, anota. Se você quer escrever alguma coisa aí no seu bloco de notas do telefone, também está à vontade, só não pode mexer no celular para outras coisas, não te distrai, tá? Porque Deus quer derramar sobre vocês hoje uma graça, uma unção poderosa, tá? Porque hoje Ele quer chamar os improváveis para fora, amém? Primeiro improvável, Tiago Maior. Quem era Tiago Maior? Tiago Maior não era o dito irmão de Jesus, né? Em outras culturas dizem que era irmão de Jesus, mas ele poderia ser primo, porque ele era filho de Alfeu e não de José. Não é esse Tiago. Não é também Tiago que escreveu a epístola de Tiago, pois Tiago que escreveu a epístola era esse Tiago, filho de Alfeu. Estou falando de um homem que não escreveu nada, mas ele deixou um legado gravado nas páginas da Bíblia Sagrada. E ele quer que você entenda hoje o que foi de fato que ele fez. O Senhor quer que você entenda o que Tiago serviu, para que ele serviu na história. E se hoje nós estamos falando sobre ele, é porque algo diferente ele fez. Senão ele era só mais um. Senão ele era mais um da multidão que muitas vezes é citada na Bíblia, mas não tem o seu nome falado. Tiago, ele foi um dos 4 primeiros chamados por Cristo. Tiago, ele estava consertando redes. Logo vou chegar nesse ponto, grave essa palavra. Ele estava juntamente com o irmão João, o discípulo amado, ele estava consertando as redes. Guarde esse detalhe, consertando as redes. Antes, Jesus encontra no mesmo capítulo 3, no mesmo capítulo 1 de Marcos, vai falar que tinham outros 2, que Jesus chegou primeiro a eles, que era Pedro e André, que estavam lançando as redes. Guarde esse detalhe também. Uma dupla, ou 2 irmãos, estavam lançando redes, enquanto outros 2 estavam consertando redes. Guarde isso no teu coração, porque hoje o Senhor quer falar contigo. Tiago é aquele que era irmão de João, conhecido como em Marcos 3,17, que Jesus chama eles de Boanerges, ou filhos do trovão. Mas não se engane, esse cara, ele era um cara firme, era um cara um pouco mais, né, enérgico, mas dentre eles, ele era um cara muito inteligente. Ele tinha uma sabedoria diferente dos demais pescadores. Por isso que eu pedi para você gravar os detalhes, que eles estavam consertando redes, enquanto outros lançavam redes. Tiago Maior, ele tinha o seu irmão João, que deitava o seu peito deitava sua cabeça ao peito de Cristo, ou no seio de Cristo, e ele era o irmão que não se aproximou tanto de Jesus, mas era um dos
3 mais chegados. Era esse. Não era Tiago, o filho de Alfeu, suposto irmão ou primo de Jesus. Que na cultura, sendo primo, eles poderiam chamar de irmãos, né? Pois eram muito próximos. Então, eles tinham essa proximidade com Jesus. E Tiago, apesar de não ter escrito nenhum livro, ele foi o primeiro apóstolo, tá? Não era mais discípulo, porque quando Jesus partiu, os lançou como apóstolos. Jesus, Atos 1:8 fala: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, quando Jesus envia eles como apóstolos, já não são aqueles que recebem do mestre, já são aqueles que transmitem algo de Deus. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Mas Mateus não foi Judas. Judas era um apóstolo, porém ele não foi martirizado. Ele mesmo tirou a própria vida. Tiago, o maior, foi o primeiro morto por amor ao evangelho, por amor à causa. Quem de nós aqui teria essa disposição? E agora fica um silêncio, mas vamos continuar. Tiago também foi o primeiro apóstolo, mas Estevão não morreu antes dele. Estevão morreu em Atos 7, foi o primeiro mártir. Você pode dizer, mas vi falar que Estevão foi o primeiro mártir. De fato, Estevão foi o primeiro mártir, mas Estevão não era apóstolo, ele era um diácono. E aqui eu quero que você entenda que nós estamos falando de um apóstolo de Jesus, de um cara que caminhou com Cristo, de um cara que conheceu Jesus de uma forma muito próxima, e com isso ele entregou a própria vida por amor a essa causa. Tiago, antes de ser martirizado, né, antes de receber a Cristo, de receber o chamado de Cristo, ele foi um pescador. Aí você pode pensar, ele era pescador como Pedro, era pescador como André. De fato, ele era pescador como estes, mas ele não era igual a Pedro, igual a André. Conversando com o Espírito Santo, há alguns dias atrás, quando ele me deu essa palavra, eu estava um pouco resistente aos personagens que seriam utilizados. Então, mas Senhor, qual é a diferença deles? Então o Senhor me mostrou exatamente essa diferença. Quero que você abra sua Bíblia agora. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Capítulo 4, verso 18. Quem não tem Bíblia vai ficar aqui no telão aqui atrás, para você acompanhar a leitura. Então Tiago, ele foi um cara que seguiu o mestre sem hesitação. Mas antes de ler, eu quero perguntar para vocês, e eu já falei isso: Tiago não tinha o que fazer? Ou ele tinha? Ele tinha. Ele era um profissional da pesca. E agora nós vamos ler esse versículo, e eu quero também falar uma palavra para vocês que não está aqui no meu esboço, mas eu gostaria de liberar sobre vocês. Vocês vão entender que também vai fazer parte dessa ministração, ok? Verso 18 diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Quem estava nesse barco? Quem estava nesse barco? Vou repetir. Quem estava nesse primeiro barco? Pedro e André. Quem mais? Só eles. A Bíblia é pontual. Estavam eles ali. Ok? Seguimos. Verso de número 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. No 21. E adiantando-se ali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com quem? Com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Eu botei o capítulo de Mateus, mas se vocês quiserem acompanhar essa história no livro de Marcos, capítulo 1, vai falar: e eles deixaram o barco
deixaram o seu pai com os empregados. Agora eu vou perguntar de novo. Eles eram pescadores igual Pedro e André então? Eles não eram. Vamos imaginar aqui, fazer uma ilustração, para nós entendermos. Imaginem que está o Mateus pescando com vara de bambu, no meio do rio, sem colete, remando com um pedaço de madeira, enquanto passa um barco a motor, 16 HP, e os caras pescando com vara, com molinete, com microfilamento e não sei o que mais, né? Uma turma, colete salva-vidas, caixas e tudo mais, bem equipados. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Eu vou obter o mesmo resultado deles? Obviamente que não. Então, ele era um homem, não podia não ser letrado, mas ele era um empresário muito bem sucedido juntamente com seu pai. Por que eu disse para vocês gravarem os detalhes entre uns que estavam lançando as redes e outros que estavam consertando as redes? Porque existe um período para isso. E antes de eu continuar, eu quero fazer um parêntese aqui, tá? Tiago ouviu a voz do Senhor. Ele ouvindo a voz do Senhor, ele seguiu imediatamente o Senhor. Ele e João deixaram os pais, deixaram o pai, deixaram os empregados, tá? E seguiram a Cristo. Com o seguir a Cristo, o que eles deixaram bem dito, quando eles falaram isso, estou abandonando a minha vida, minha profissão, estou abandonando a minha estabilidade, e eu já vou voltar nesse detalhe, estou abandonando a minha estabilidade para seguir a Cristo. Tiago era muito bem resolvido com a sua vida. Quando Jesus o chamou, ele seguiu, ele não teve dúvida. Eu quero dizer para vocês, quando a gente está atrás apenas do que a gente quer ouvir, e preste muita atenção nisso, é um parêntese, mas vai estar dentro da palavra, ok? Quando a gente ouve apenas o que quer ouvir, quando o pastor repreende, a gente acha abuso. Por quê? Porque não me agradou. E desculpem aos que podem se ofender com isso, mas é a verdade. Tiago era um cara improvável de seguir a Cristo. Por quê? Porque ele tinha uma vida muito bem estabilizada e um futuro promissor. Muitos de nós podem ter isso aqui hoje, mas pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. Então o que Jesus te chama para hoje é estar disponível, ter a disposição de fazer a vontade dEle, mas a gente chega lá. Então, quando a gente ouve apenas o que quer ouvir, a gente tende a filtrar os nossos ouvidos e ouvir somente aquilo que nos agrada. Não me agrada mais, o que eu faço? Eu vou trocar de igreja, eu vou trocar de esposa, eu vou trocar de marido, eu vou trocar de serviço. Quando a gente não sabe o que Deus quer para nós, a gente acaba trocando tudo por nada. Lá no livro 2 Crônicas, nós vamos aprender isso aí durante as aulas da escola. Lá em 2 Crônicas, capítulo 18, vai contar uma história. Rei Acabe, rei de Israel, se junta com outro rei, o rei de Judá, que era... esqueci o nome do rei agora até. Josafá, eles se juntam e Acabe diz assim, vem os 400 profetas pagãos dele, segundo Crônicas 18, tá? E quem quiser ler, está em 1 Reis 22 também. Ele vai e chama os 400 profetas de Baal, que eram os profetas dele, e diz assim, seguinte, vai ser dessa forma, se nós formos para guerrear, nós vamos voltar bem, o Senhor é contigo, e tu vai voltar em paz, tu vai guerrear e tu vai ser abençoado. E Josafá, rei de Judá, entendeu que aquilo não era a vontade de Deus. E às vezes a maioria vai falar o que nós queremos ouvir. Aquilo que o rei queria ouvir era, nós vamos vir, nós vamos vencer e nós vamos voltar. E Acabe estava adorando ouvir isso. Só que do outro lado tem Josafá. E Josafá, ele não se agradou daquelas profecias, até porque eram profetas pagãos. E ele diz, não tem nenhum profeta do Deus vivo aí para a gente ouvir? Acabe diz o quê? Tem um ali, está preso. Traz lá Micaías
para quê? Para que ele nunca profetiza nada de bom para mim. Nunca. Eu estou citando para vocês a história que está lá, tá, gente? Se quiser acompanhar depois, tá? Em 2 Crônicas 18 e 1 Reis 22. Nunca fala nada de bom para mim. Ou seja, ele estava acostumado a ouvir o que ele queria ouvir. E o que não era do agrado dele, ele não queria ouvir e ainda castigava o profeta. Mas Josafá insiste, vamos ouvir o profeta de Deus. O único profeta de Deus que tinha lá. E chega Micaías e fala que eles não iriam voltar em paz. Acabe manda prender ele de novo. E diz, sustentem ele a pão e água só para não morrer. Mal ele sabia que o alimento preferido do profeta é pão e água. Estava alimentando o profeta. Resultado, Acabe morre com uma flechada do acaso naquela guerra. Então às vezes a gente não quer ouvir aquilo que Deus tem para nós, só ouve aquilo que agrada aos nossos ouvidos e acaba perecendo, porque a gente não dá ouvido àquilo que Deus quer. Então, se Deus te plantou aqui, é aqui que você vai frutificar. Se Deus te plantou aqui, é aqui que você vai florescer. Mas eu tenho dúvida. Ora, pede direção a Deus, mas não sai fazendo bagunça, porque senão tu vai acabar chegando no segundo personagem que nós vamos chegar ainda, e tu vai demorar anos para encontrar a vontade de Deus para a tua vida. Então, preste bem atenção, preste muita atenção nisso. Ok, gente? Seguindo aqui, Pedro e André lançavam as redes, porém, Tiago e João consertavam as redes. Pergunto, Jesus estava andando na beira da praia, era dia ou era noite? Provavelmente seria dia, gente, não tinha poste de luz lá. Não existia. Não tinha. Provavelmente era dia. Então, se era dia, eu pergunto, horário de pescar é de dia ou é de noite? De noite. A gente já sabe disso. Que Pedro fala para Jesus, Jesus, eu tentei a noite inteira e não veio nada. Só que enquanto Pedro e André insistiam, investiam e não conseguiam colher, porque eles estavam lançando as redes, André e João estavam sendo cuidadosos com aquilo que eles iam utilizar à noite. Então eles trabalhavam no tempo oportuno. Quando Deus nos chama, é no tempo oportuno, gente. Tem hora de pescar? Sim, mas tem hora de consertar as redes. Mas qual é a diferença de dois irmãos para os outros dois irmãos? Eu disse para vocês, qual era a diferença? André e Pedro estavam sozinhos no barco. Eles aprenderam do jeito, a moda Miguelão, como a gente diz. João e Tiago estavam com o seu pai. Gente, sem instrução, a gente pode até alcançar o sucesso, mas a gente vai batalhar, vai perecer. E às vezes a gente olha o próximo, está muito bom, mas está fazendo a mesma coisa que eu, mas está muito melhor. Ele tem instrução. Às vezes a gente olha no reino, fulano de tal está voando. Ele tem um pastor cuidando dele. Ele tem uma pessoa zelando pela vida dele, ensinando e instruindo. Eu acho maravilhoso o pastor Fabiano aqui, fazendo discipulado com o Benhur, com o Glauber. Para quê? Para que eles não cometam os erros que o pastor Fabiano cometeu até chegar aqui. A gente conhece o pastor Fabiano, eu conheço o pastor Fabiano há 5 anos, tá? 5 anos de alguma coisa. Maravilhoso, pastor. Mas e de 11 anos atrás? Como era o pastor Fabiano? De 12 anos atrás, lá na frente com a pastora, e a pastora fala 3 qualidades, a pastora ficou 1 hora e não conseguiu achar 3 qualidades. Era Satanás. Mas hoje a gente conhece. Então, essa instrução que os rapazes estão recebendo, ela é necessária. Ela te dá o atalho de que elimina todas as distrações, tudo que eu errei, que eu pisei, que eu tropecei, eles não vão cometer. Isso é cuidado de pai. Tiago e João, eles estavam sendo cuidados por um pai. Por isso que eles tinham, além do barco do pai, empregados. E no momento que Jesus passou, eles não estavam pescando, eles estavam consertando.
Já pensou eles chegarem à noite, no horário da pescaria deles, e o que acontece? A rede está rasgada. E aí eles não consertaram de dia. Quem é que conserta uma rede rasgada de noite? Ninguém é morcego para enxergar de noite, coruja. A gente tem que entender que tem momento específico, momento oportuno. E outra coisa, Deus não chama desocupado. Deus não chama desocupado. Não espere, não, Senhor, agora que eu perdi o emprego, estou sem família, agora sim, Senhor, posso fazer a tua vontade a hora que eu quiser. Agora tu espera sentado, a fila andou. Deus não chama desocupado, nunca vai chamar desocupado. Quando Elias passou por Eliseu, lá em 1 Reis 19, passou por Eliseu estava fazendo o quê? Estava sentado tomando chimarrão? Não, ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. E aí Elias passou e jogou o pano sobre ele, a sua capa, jogou. Eliseu, me segue. Eliseu fez o quê? Só um minutinho, deixa eu dar tchau para meus pais e deixa eu queimar as carroças, porque se eu souber que eu tenho plano B, eu posso fraquejar lá na frente. Deixa eu queimar isso aqui, porque eu não quero olhar para trás depois. É com esses que Deus conta, aqueles que botam a mão no arado e não olham para trás. Esses são os improváveis que Deus conta nessa geração. Esses são os improváveis. Talvez seja você, talvez não, com certeza é um de vocês. Porque se Deus falou comigo nessa dimensão, Ele queria entregar algo para vocês. E talvez tu pense, eu não sou necessário. Todos vocês têm uma função. O tempo oportuno precisa ser aguardado. Talvez vocês estejam consertando as redes, mas no tempo certo, Deus vai dizer, lancem as redes. E aí o momento de lançar as redes, vocês vão estar com as redes intactas, consertadas. Talvez precise voltar lá no passado e se consertar com alguém, para que tu possa ser, como a palavra diz, um obreiro aprovado, irrepreensível, para poder exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, eles não eram nenhum desocupados, eles eram homens ocupados e tinham algo para fazer. Era improvável Tiago seguir a Jesus, mas ele ouviu a voz do Mestre. Nós temos ouvido a voz do Mestre? Nós temos entendido a vontade dele para a gente, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso âmbito de trabalho. Temos ouvido a voz de Deus, temos ouvido o chamado de Jesus e seguido. Uma coisa é ouvir, outra coisa é seguir. Mas eu já ouvi o que Deus me chamou para fazer e está fazendo? Pois é que ainda não chegou o tempo de tu consertando as redes. Amém. Amém. Mas tem gente que já é meia-noite, botou uma lanterninha na testa e segue consertando rede. Não, é hora de pescar. Entenda discernir. Porque Jesus chamou eles porque eles eram ocupados? Sim. Mas porque eram responsáveis? Sim. Jesus tinha um plano na vida de Tiago. E Tiago ouviu, acatou e seguiu. Tiago e João, eles eram organizados. Então Deus jamais vai chamar um preguiçoso para trabalhar para Ele. Se tu tem preguiça de ganhar o teu dinheiro para trabalhar, tu não vai ter preguiça para trabalhar para o reino. Então o trabalho, o dinheiro, a pecúnia é melhor do que o reino? Não estou dizendo isso. E em hipótese nenhuma é. Mas o que eu estou dizendo é que tu não venceu nem Mamon ainda. Imagina a tua própria vontade, a tua carne. Então, somos improváveis, todos nós, mas nós precisamos ouvir Jesus chamar. Tem gente que Jesus já chamou 50 vezes e ainda não se posicionou. Tiago e João, Jesus disse para eles, sigam-me. Na verdade a Bíblia diz, e chamou-os. Não diz o que Jesus disse para eles. Provavelmente Jesus só fez assim, e eles, bora. Quem é Deborah, bora. Não é hora de ficar perdendo tempo. Não é hora de ficar amarrando rede. Jesus está nos chamando para nós começarmos a pescar. Amém, gente? Meio pesado, mas é necessário. Fiquei bem relutante. Tinha feito uma palavra de uma forma diferente. Aí o anjo da minha esposa disse assim, amor, quem sabe tu faz um negócio mais lúdico, né? Mais
pontual. Eu disse, amém, amém, Deus te abençoe. Aí eu tive que reduzir o meu esboço de 10 páginas para 4 apenas. E glória a Deus por isso, né? Porque daí o pastor me chamou aqui no fundo e já me deu uma sentença também. E amém, glória a Deus por isso. Porque a gente tem que ter esse zelo também pelo horário, tá, gente? A não ser um mover extraordinário do Espírito Santo, que às vezes o pastor corta a gente ali em cima. Se não for isso, a gente tem que respeitar o horário, gente, tá bem? Seguimos então. Não sei qual é o meu aqui, eu vou pegar esse aqui. Seguimos, eles eram organizados. Tiago e João, eles eram organizados, eles não tinham tempo para perder, então eles durante o dia organizavam as redes e de noite eles pescavam. Então, na hora que eles podiam estar descansando, eles estavam arrumando para terem uma melhor produtividade à noite. Ok, gente? Então, Jesus, ele nos olha e ele discerne as estações que nós estamos e nos chama. Gente, Jesus nunca vai se enganar com nenhum de nós. Jesus, ele não se engana com ninguém. E ninguém passa a perna em Jesus também. Se ele te chamou, eu não estou pronto ainda. Não, se ele te chamou, cara, ele já está dizendo, tu está pronto. Ou vem que eu vou te preparar. Mas ouve a voz dele, pelo amor de Deus, gente. Não sejam como alguns que talvez tenham ouvido a voz do Senhor e eles não estão catalogados por isso. Mas aqueles que ouviram e obedeceram estão escritos aqui. Lembrando que não é para a glória deles, é para a glória de Cristo. É para glorificar o nome de Deus através da vida deles. E é para isso que nós somos chamados também. Estávamos na sala de oração, terminando a intercessão, minha esposa disse, vem que eu vou orar por ti. Não te esquece, e, gente, não riam, por favor. Não te esquece que tu é só o jumentinho. É Jesus que está entrando na cidade. Os ornamentos, a festa é para Jesus. Tu é só o jumentinho, tu é só o entregador da mensagem. Abusiva. Ela é abusiva. Mas glória a Deus pela vida dela, né? Eu lembrei do camarada que carregava a pasta do Billy Graham. Vocês conhecem essa história? Não, um parêntese aqui. Quer dizer que tu era pago para carregar só a maleta de Billy Graham? Ele, não era pago para isso. Eu subia, após cada ministração dele, eu pegava a pasta dele e ia no ouvido dele e dizia, Jesus, Deus, não precisam de ti. Ele era pago para mostrar para o Billy Graham, que pouco conhecido, né? Para mostrar para aquele cara que ele era só o jumentinho. Que ele era somente o entregador da mensagem. A essência é Cristo. Amém, gente? E é para isso que ele nos chama. É para isso que ele te chama, foi para isso que ele chamou Tiago. Então Tiago, saindo da sua vida de empresário da pesca, né? Ele saiu da vida de empresário para ser um homem de Deus e ser luz no mundo e ser um grande homem de Deus na terra? Sim. Então quer dizer que ele prosperou, que ele ficou grande? Não. Se ele quisesse prosperar, ele ficava na pesca. Então Jesus olhou para ele e disse, me segue. Ele seguiu. Primeiro mártir. Ele foi decapitado por Herodes Agripa. Não é Herodes o Grande que queria matar Jesus, tá? É outro Herodes. Herodes era só um título. Cabe aí a meditação. Herodes não era um nome, era um título para o rei, assim como um faraó, né? Assim como outro homem que eu vou utilizar aqui. Então, era só o título. Então Herodes matou esse cara ao fio da espada. Arrancou a cabeça dele. O primeiro a morrer. Mas como disse o Glauber e o Laírton lá em cima, isso foi semente lançada na terra. Tudo isso que eles fizeram foram sementes lançadas na terra. Hoje vocês estão aqui porque sementes foram lançadas na terra há 2000 anos atrás. Hoje nós estamos aqui porque Jesus se entregou, como cantou o Gabi aqui, né? O amor se entregou naquela cruz. Ninguém entendeu nada, nem a morte. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E é a ele que nós vamos glorificar nessa manhã. Então entenda que quando ele te chama, você precisa obedecer. Não vai fazer diferença nenhuma. A tua vida precisa ser um norte para outras pessoas.
Porque tem pessoas que não vão acessar a palavra de Deus. Então a Bíblia que elas vão ler é a tua vida. Entenda isso. Então, Tiago foi um cara que, mesmo ele não sabendo o futuro dele, ele seguiu a Cristo. E ele pagou o preço por isso. Pagou o preço. Ele morreu por essa causa. Mas ele foi um cara que presenciou algumas coisas que somente outros dois presenciaram: Pedro e João, seu irmão. Que foi a transfiguração de Jesus na sua plenitude, Marcos capítulo 9, verso 2. A ressurreição da filha de Jairo, quando todos estavam incrédulos, Jesus chamou somente 3. Entrem junto comigo, lá em Marcos 5, tá? Mateus 9 também vai falar, e Lucas 8, sobre a ressurreição da filha de Jairo. E a terceiro lugar onde Jesus chamou ele para estar junto foi no Getsemane, quando ele estava transpirando sangue, quando ele estava sofrendo na mais alta. Gente, o sofrimento maior de Jesus não foi na cruz, porque na cruz ele não pediu para Deus tirar ele de lá, mas durante o Getsemane ele disse: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tiago estava lá junto com ele. Tiago era um dos que dormiam ali, inclusive, não estava vigiando. Essa história vocês vão encontrar lá em Lucas 22, tá? Ou Mateus 14 também, o sacrifício de Jesus lá no jardim do Getsemane. Então, Jesus mostrou 3 faces para Tiago, e tomara que ele encontre aqui Tiagos que possam ser íntimos dele ao ponto dele mostrar essas 3 faces. Quais são elas? Quando Jesus se transfigura, ele está mostrando quem ele é na sua plenitude, ele está mostrando o Deus 100% que ele era. Primeira face de Jesus, ele era Deus, 100% Deus. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele está dizendo: é um homem, aqui eu estou vendo ele, material, físico, mas ele faz coisas sobrenaturais. Ele vê um homem e Deus na mesma pessoa. Ele vê um homem que está literalmente fazendo algo que naturalmente um ser humano não faria. Jesus mostra que ele é homem e que ele é Deus. E na terceira fase, onde ele está no Getsemane, Jesus mostra ele também é 100% homem, porque ele sofre na carne. Era necessário sofrer na carne o sacrifício. E quando ele sofre na carne, ele está mostrando: ó, eu também sou ser humano, mas se eu aguento, vocês também aguentam. Vocês me seguiram, não foi à toa. Vocês me seguiram para repaginar toda a história, de pecado desde Adão até a consumação de todo o pecado naquela cruz. Onde em Gênesis 3,15 foi a primeira profecia da Bíblia, diz que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. Isso já aconteceu. Não precisamos inventar a roda, gente. É só ouvir e obedecer. É só ouvir e obedecer. Não precisa inventar. Já foi inventada a roda. Só que a mesma coisa que aconteceu com Tiago, 1 Coríntios 2,9, que aconteça conosco. Que nós possamos presenciar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que não entrou no coração do homem, é o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Se você o ama, Ele tem reservado isso para você. Coisas transcendentais, que somente um filho de Deus pode ver. Amém, gente? E eu quero deixar uma pergunta. Dito isso da vida de Tiago, para todos vocês refletirem depois em casa, não vai ter compartilhado na célula sobre isso, então vejam em casa, tá? Conversem em casa. Não é pecado a gente se planejar, ok? Planejar uma vida, planejar um concurso, né? Tem uns que Deus vai chamar e vai tirar disso, tem outros que Deus vai manter, mas vai entregar algo também. Tem outros que Deus quer a dedicação 100%, mas não é pecado planejar. Mas e se o que Deus tem reservado para ti não for aquilo que tu está planejando ter? Está disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus ainda? Como Tiago? Ou vamos fazer que nem o jovem rico, que Jesus disse: ó, vende tudo que tu tem, já que tu cumpre todos os mandamentos, assim como todos nós fazemos.
Agora Jesus vai dizer para ele, Jesus o amou e disse, agora faz o seguinte, vende tudo que tu tem, dá para os pobres e depois me segue. E tu vai constituir um tesouro no céu. Ele se entristeceu. E muitas vezes nós somos assim. Nos entristecemos porque Deus nos pede algo que nós somos apegados. E às vezes nós nos apegamos muito mais a coisas terrestres, coisas terrenas, do que a nossa herança no céu, o nosso galardão. Amém, pessoal? E matou Herodes ao fio da espada Tiago, irmão de João. Atos, capítulo 12, verso 2. Essa é a vida de Tiago. Final, foi decapitado. Resultado, semente lançada. Primeiro mártir, podia estar ricão lá no seu iate pescando. Ele preferiu seguir e morrer. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia. Entramos no segundo personagem. O segundo personagem é Moisés. Eu tentei, pastor, eu juro que eu tentei. Juro que está repreendido. Tentei mesmo, pastor, trazer uma mulher nesse segundo ponto. E eu tinha muitas opções, mas o Senhor quis falar sobre este cara, Moisés. Moisés, quero que abram comigo Atos capítulo 7, verso 22. Deixa aberto aí. Moisés, para quem já conhece a história, nós vamos estudar em Êxodo sobre a vida de Moisés, né? Minha excelentíssima, digníssima esposa ministrará essa aula. E nós vamos ver que Moisés, ele não era aquilo que muitas vezes a gente pensa apenas. Porque o que a gente pensa? Moisés diz, mas Senhor, eu sou gago. Mas Senhor, eu matei o egípcio. Mas Senhor, como é que eles vão acreditar? Mas Senhor, em nome de quem eu vou? Ele deu 1 milhão de desculpas para não ir. E Deus foi suprindo cada uma das lacunas que ele foi deixando. Mas Atos 7, 22 diz assim, e Moisés, ele era instruído em toda a ciência do Egito. Obrigado, minha filha, por botar aqui no telão. Ele era instruído em toda a ciência do Egito. Atos 7, 22. Se ele era instruído em toda a ciência do Egito, ele era um cara que tinha todo o estudo necessário e talvez desnecessário, porque era do Egito, a cultura egípcia. Então, se ele era instruído, ele não era nenhum abobado, gente. Ele era um cara inteligente. Era um guerreiro, porque ele era neto de Faraó, criado como neto de Faraó. Certamente ele treinou muito também para batalhas, para guerras, porque os faraós, os reis também iam para guerras. Então, ele como um súdito, como o 02 ali, ele também aprendeu a lutar, com certeza. Porque nós vamos ver quando ele chega em Midian, que ele chega diante do poço, encontra, né, as pastoras, que uma delas vai ser sua esposa, ele encontra elas e ele, o que ele faz? Os pastores que estavam reprimindo elas, ele bota para correr os caras. Imagina um cara botar outros para correr. Pastores, o cara é acostumado a enfrentar bicho. Tu imagina a posição, o posicionamento de Moisés diante daqueles caras. Então ele não era um cara, né, qualquer. Só que qual é o problema de Moisés? E esse é o problema de muitos, infelizmente. Não sabem quem são. Não sabem quem são em Deus. Moisés, Deus precisou levantar ele para cumprir uma promessa feita a Abraão, em Gênesis 15. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, ou melhor, ele consolida, né, reafirma a aliança, que ele seria pai de multidões, manda sair da tenda, olhar para o céu, né, e ele contar as estrelas. Deus reafirma e faz uma aliança com Abraão. Abraão, tu vai ser o quê? Pai de multidões, né? Tu vai ser pai de multidões. Só que o que acontece nesse tempo? Essa promessa feita a Abraão foi feita para Abraão e os descendentes dele, correto? Sim. Só que o que acontece? Quando os descendentes de Abraão chegam no Egito, chegam com família, constituem, aumentam em número gigantesco, mas esqueceram que José um dia morreria. O cativeiro do povo de Deus no Egito foi planejado por Deus? Era planejamento de Deus? Fazia parte do planejamento de Deus? Sim ou não? Ouvi só um sim. Quem concorda?
Doc não concorda? Estamos com medo de responder. Então vamos lá. O Doc não concorda. O Doc foi contrário ali. Mas o resto está com medo de responder. Vamos lá. Gênesis capítulo 15, verso 5. Vou ler até o 14 e depois eu vou pular para o 17. Tá? E vamos correr. Sim, vou confirmar, tá? Fazia parte do plano de Deus o cativeiro no Egito, porque Deus entregou essa profecia a Abraão. Então o levou para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se podes contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes e partiu ao meio, pôs cada parte deles uma de frente para a outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, e um profundo sono, grave isso, e um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo, então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, Egito, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação 10 pragas, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, atenção, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Pesquisei bastante sobre isso, é mais questão cultural, né? Vou falar com muito temor, quero que você entenda, que você absorva essa informação, tá? E se quiser depois pesquisar, fique à vontade. Quando era feita uma aliança de sangue, até ia perguntar para a Joyce também se concorda, mas a Joyce saiu agora. Mas também, quando era feita uma aliança de sangue, as duas partes passavam no meio, porque era cortado o animal, parte para cá, parte para cá. E ambos que fizeram aliança de sangue passavam no meio daqueles animais cortados. Significando o quê? Eu tenho uma aliança contigo, que aconteça o mesmo comigo se eu não honrar a minha parte. Só que Deus fez Abrão cair num sono profundo e passou somente ele no meio daqueles animais, dizendo: a fraqueza humana, a possível desistência humana não vai impedir eu de cumprir a promessa que eu tenho para ti, Abrão. Passou somente Deus, dizendo: somente eu vou passar, porque eu garanto que vai acontecer o que eu estou te prometendo. Independente de tu errar ou não, a aliança eu estou firmando e eu estou dando essa garantia. Quando Deus passou no meio daqueles animais, Ele estava dizendo que Ele dava a garantia. Se Abrão tivesse passado e no meio do caminho tivesse falhado, a aliança teria sido quebrada. E Abrão não teria sido pai de multidões. Só que somente Deus passou. Sabe quando Deus fez isso de novo? Jesus na cruz. Nenhum de nós teríamos capacidade de garantir, firmar no peito: eu me garanto em não pecar para ir para o céu. Nenhum de nós. Deus, sabendo disso, enviou Jesus. E quando Ele envia Jesus, Ele está dizendo de novo: eu vou passar sozinho no meio dessas metades. Eu vou entregar o que é mais precioso para mim, mas eu vou garantir que vocês tenham acesso à salvação. Eu vou garantir que vocês tenham esse acesso. Lembrando que isso não é garantia que nós vamos garantir, Deus nos garantiu. Mas tem a condição: aquele que perseverar até o fim. Qual é o nosso trabalho? Perseverar, gente. Perseverar. Moisés, ele era improvável, por quê? Porque ele era praticamente um egípcio. Então quando Moisés ele tinha um certo receio, vamos dizer assim, porque ele era um cara instruído, né?
Êxodo 2, 5, ele foi encontrado, né, pela filha de Faraó, e ele foi cuidado, ele foi amamentado pela própria mãe, mas dentro da cultura egípcia, dentro do palácio, estudou, foi um cara letrado, um cara guerreiro. Só que havia uma confusão na mente dele, porque em Êxodo 2, do 11 a 14, vai dizer que ele viu um egípcio maltratando um irmão dele, e o que ele fez? Ele matou o egípcio. E aí, na sequência da história, ele vai apartar uma briga de hebreus. Irmãos, por que vocês estão brigando? E aí os hebreus dizem assim: como assim que nós estamos brigando? Quem te colocou de juiz sobre nós? Ou tu vai nos matar que nem tu matou o egípcio? Pensa a cabeça desse cara: tio, eu matei para salvar um de vocês, um de nós, um de não sei, já nem sei o que eu sou mais. E agora, o que eu vou fazer? Vou fugir. Crise de identidade ele teve nesse momento. Afinal, eu sou hebreu, ajudei os caras, agora os caras estão me julgando por ter ajudado eles, então eu sou egípcio, não sei. Ele foge, 40 anos, gente, e não sabia quem era. Talvez você não tenha chegado nos 40 ainda, e ainda não sabe quem é. Dá tempo. Dá tempo. Talvez tenha 80, e ainda não sabe quem é. Dá tempo, porque Moisés aos 80 recém foi entender. Mas nós vamos chegar lá. Então, ele defendeu e acharam mal, e ele ficou nessa crise. Não sei quem sou, vou fugir. E então, no capítulo 2, ainda no capítulo 2, ele encontra quem? Ele encontra a sua esposa. Capítulo 2, versos 16 a 19, ele encontra a esposa, né? Salva elas. E quando ele salva elas dos pastores, né, que estavam ali enxotando elas, elas queriam dar água, ele tira da água para elas, dá água para os animais. E o que acontece? Ele, é gente da minha gente, né? Salvei elas e elas voltaram para casa. E voltaram para casa e disseram o quê? Êxodo 2, verso 19. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Pelo amor de Deus, gente, Moisés estava achando já que já era hebreu, e elas falaram que ele era egípcio. O que você tem aparentado ser? Moisés, ele era hebreu. Não era judeu ainda, tá, gente? Ele era hebreu. Ele era hebreu, só que com aparência de egípcio. O que nós temos demonstrado que nós somos? O que nós estamos transparecendo? O que eu sou dentro da igreja? O que eu sou em casa? O que eu sou no trabalho? Será que vocês não têm essa crise de identidade como Moisés teve? Imaginem comigo o cara dizer: bom, salvei lá, só que eu estou demonstrando que eu sou um egípcio. Minhas vestes me denunciam como egípcio. A minha veste aqui me denuncia, né, que tem duas coisas. Tem a pessoa que consegue ser elegante e a pessoa que tem dinheiro. Eu, como não tenho dinheiro, eu tento ser elegante. Então, a gente tem que saber o que consegue. A elegância está mais perto do que o dinheiro. Então, a gente vai no que consegue. Mas Moisés estava representando algo que ele não era: um egípcio. Um egípcio. A característica dele, física, era de egípcio. Então, ele encontra as mulheres dizem que ele é egípcio, e ele demonstra a aparência de egípcio, atitude de judeu. O que eu sou afinal? O que você acha que é e o que as pessoas acham que vocês são? Será que vocês são e transmitem a imagem do homem de Deus ou da mulher de Deus? A autoridade que vocês têm de, no nome de Jesus, expulsar demônios, curar enfermos? Será que vocês demonstram essa autoridade também, além de terem, porque vocês têm? Mas será que conseguimos demonstrar? A autoridade já está em vocês. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aí sabe o nome do sogro de Moisés? Bem alto. De novo. Não era Jetro. Versículo 16 diz: e Moisés chegando, tinha um sacerdote em Midian. O nome dele era Reuel, amigo de Deus, significado do nome. Jetro era a autoridade que ele tinha de sacerdote. Como eu falei para vocês, assim como Herodes é um título, não é um nome. Assim como Faraó
não é um nome, é um título. Jetro era a autoridade dele como sacerdote, até porque Jetro significa excelência. Era o que ele transmitia. Todos nós conhecemos o homem de Deus pela autoridade dele. Às vezes teu nome não vai ser lembrado, mas vão lembrar da tua autoridade. Às vezes ninguém vai lembrar do teu nome, mas vão dizer, naquela igreja lá tinha um pastor, naquela igreja lá tinha uns malucos que ficavam na frente com umas plaquinhas ali abraçando todo mundo, independente de quem era. É essa autoridade que vocês precisam transparecer. Como Paulo diz, eu não tenho nada na minha vida como preciosa, Atos 20, 24. Antes que eu cumpra o que Deus tem reservado para mim, eu não estou nem aí. Ele era doutor da lei, ele era um monte de coisa, mas ele ficou conhecido como apóstolo de Cristo. A tua autoridade vai na tua frente. Será que nós temos tido esse encaixe? Será que nós temos conseguido mandar nossa autoridade na frente e ao ponto de nós estarmos chegando num lugar e os demônios estão lá, vambora, vambora, porque está vindo o homem de Deus aí. De a gente chegar num lugar, num ambiente onde era reino de Satanás e aquele lugar virar uma paz só com a nossa presença. Nem precisamos abrir a boca para nada. Jetro, conhecido como Jetro, mas o nome dele era Reuel, significado amigo de Deus. Só que muita gente não lembra do nome dele, porque a autoridade dele sempre foi à frente. E não é porque ele transmitia, não é porque ele falava, era porque ele transmitia isso. E aí nós conhecemos por Jetro. Os detalhes da Bíblia são lindos, gente. É lindo, é lindo. Êxodo 2:18. Finalmente Moisés encontra a sua vocação. E eu vou ler rapidamente aqui, para a gente poder ter um tempo de oração também. Êxodo 2:18 vai dizer assim. Moisés tinha 80 anos aqui, tá? Beleza, cheguei, encontrei minha mulher, casei, tive 2 filhos, tá top, agora eu sou pastor das ovelhas do meu sogro, eu vou agora estou bombando. Não sou egípcio nada, eu morava só lá. Aí eu chego aqui, bom, agora eu sou pastor de ovelha. Aí Deus diz, não, tu não é pastor de ovelha, tu é chamado para ser libertador do meu povo. Finalmente ele encontra a vocação dele. 80 anos. Quem aí está próximo dos 80, saiba que ainda tem oportunidade. Quem está longe ainda, não espera chegar nos 80. Acha antes, procura antes. Tá bom, Seco? Seguimos. 2:18. E apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás no deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe, e aparecendo-lhe um anjo em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei que há grande visão, porque a sarça não se queima. Ele achava que era só uma visão. E vendo o Senhor, que se virava para ver, e bradou Deus do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés, respondeu-lhe, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel tem vindo a mim. Lembrando, haviam se findado os 400 anos. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui nós vemos, aqui era Êxodo 3, Êxodo 3, tá? Depois vocês leem em casa, não temos tempo para ficar lendo novamente. Êxodo 3, do 1 ao 10. Então, nós vemos que Deus chamou Moisés e disse para ele, já que tu entende a cultura egípcia, tira a sandália dos teus pés aí, porque era assim que os egípcios faziam, para chegar diante dos templos deles. Deus chega para Moisés, eu vou falar na tua linguagem, na linguagem que tu entende, porque até aqui, cara, tu não pegou, tu não conseguiu entender o que eu queria para ti, então tu vai tirar a sandália dos teus pés. Aí Moisés começa a entender, opa, aqui tem uma divindade.
aqui Deus está sobre esse lugar. Porque se Ele mandou tirar as sandálias, é porque aqui é lugar, terra santa. Lá no Egito eu fazia isso, então eu estou entendendo a linguagem de Deus agora. Talvez você não tenha entendido porque Deus não falou na tua linguagem. Ou talvez você não tenha entendido porque Deus não te revelou ainda. Busque, porque hoje Ele quer mostrar para você. Deus não quer uma igreja que crente de banco, tá? Como diz o pastor José Rodrigues, tem praça pública lá para quem quer ser crente de banco. Você entra no banco, seja crente no banco, tá? Aqui é para ser crente ativo, porque as portas do inferno que não podem prevalecer contra a igreja. É o inferno que tem que temer e não nós se defender do inferno. Ok, gente? Seguimos. Então, analisando tudo isso, Moisés, ele fez o quê? Ele entendeu, tirou a sandália, eu vou chegar. E Deus diz para ele, começa a falar com ele, vou te entregar algo. E Deus diz, eu vou te entregar agora o que eu quero para ti. Tu tem um cajado na mão, larga, que vai virar uma serpente. Largou, virou uma serpente. E Moisés fazia o quê? Fugia. Quantos de nós estão fugindo da vontade de Deus para nós? Para de fugir. Deus diz, pega a serpente agora pelo rabo. E Moisés pegou fugindo? Não, ele teve que parar, se reposicionar. E quando ele se reposiciona, ele entende e vai e faz a vontade de Deus. E se cumpre. Quando se cumpre, ele entendeu. Eu sou um libertador do povo de Deus. Um improvável, com crise de identidade, entendeu aos 80 anos recém, mas agora ele sabe o que ele tem que fazer. E aí Deus diz para ele, então, faz o seguinte, agora tu bota a mão no teu peito, tira a mão, leprosa. Coloca a mão de novo, colocou a mão de novo. Tira agora, carne. Era Deus dizendo para ele, estou te entregando o que eu te chamei para fazer, e juntamente com o que Deus nos chama para fazer, Ele nos entrega os sinais. Ele nos entrega os sinais. Se você não tem exercido sinais, prodígios, maravilhas, ainda não está fazendo a vontade de Deus. Infelizmente ainda não. Mas Deus quer quebrar isso hoje à noite, amém? Desculpa, hoje pela manhã. Amém? Louvor pode subir, por gentileza. Então não fuja da vontade de Deus, que os sinais te alcançarão. E quando os sinais te alcançarem, você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe para onde ir. Você já entende o que Deus tem reservado para a tua vida, para a tua casa. Tu também é um improvável tanto quanto Moisés. Tu é um improvável tanto quanto Tiago. Qual a diferença deles? Tiago era bem resolvido. Deus chamou, ele foi. Moisés, ele não era bem resolvido, porque ele tinha crise de identidade. Ele não sabia se era egípcio, se era judeu, se era egípcio de novo, ou se era judeu de novo. Quando ele entende, Deus o chama. 80 anos. E ele sobe e liberta o povo de Deus. Quando tu entender o que Deus reservou para ti, tu vai ser um libertador da tua casa, tu vai ser um libertador da tua família, tu vai ser um libertador dos teus colegas de trabalho, tu vai ser um libertador de todos à tua volta. Amém?